Naturalismo. O naturalismo foi um movimento literário que surgiu na França no final do século XIX e se espalhou para outros países, incluindo o Brasil. No Brasil, o movimento literário naturalista teve início na década de 1880 e durou até o início do século XX. O objetivo principal do movimento era retratar a sociedade e a natureza de maneira objetiva, enfatizando a influência do meio ambiente e do determinismo biológico sobre o comportamento humano. As obras do naturalismo brasileiro caracterizam-se por uma forte crítica social, uma linguagem descritiva e detalhada e uma visão determinista da vida. A literatura naturalista apresenta temas como a pobreza, a violência, a prostituição, a corrupção e a desigualdade social. Os personagens naturalistas são retratados como seres frágeis e determinados pelo meio ambiente em que vivem. O principal representante do movimento literário naturalista no Brasil foi o escritor Aloysio Azevedo, que publicou o romance O Mulato, em 1881. A obra retrata a vida dos habitantes de uma cidade do interior do Maranhão, e descreve a vida de Raimundo, um mestiço que sofre preconceito racial e social. O livro é considerado uma das obras mais importantes do naturalismo brasileiro e é frequentemente indicado nos vestibulares do país. Outra obra importante do movimento é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicado em 1854. O livro é um dos primeiros exemplos de literatura realista no Brasil, e retrata a vida da classe média urbana carioca no século XIX. Embora não seja uma obra naturalista, é frequentemente abordada nos vestibulares brasileiros por sua relevância histórica. Outro exemplo de literatura naturalista é o romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo, publicado em 1890. A obra retrata a vida dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro, e descreve a luta pela sobrevivência em um ambiente degradante e violento. O livro é um dos mais importantes do naturalismo brasileiro, e é frequentemente indicado nos vestibulares do país. Além das obras mencionadas acima, o naturalismo brasileiro também é representado por outras obras importantes, como A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, e O Ateneu, de Raul Pompeia. Essas obras abordam temas como a urbanização, a educação e a decadência da aristocracia. No que diz respeito à relação do naturalismo brasileiro com os vestibulares nacionais, é importante destacar que as obras naturalistas são frequentemente abordadas em questões de literatura e história. As obras de Aloysio Azevedo, em particular, são frequentemente indicadas em vestibulares de todo o país. Os vestibulares costumam cobrar dos candidatos a compreensão das características do movimento naturalista, bem como a análise das obras e a identificação de seus temas e personagens. Em conclusão, o naturalismo foi um movimento literário importante no Brasil, que retratou a sociedade e a natureza de maneira objetiva e crítica. As obras naturalistas representam um importante momento da literatura brasileira, pois trazem uma visão crítica da sociedade e do comportamento humano, com destaque para as desigualdades sociais, as relações de poder e a influência do meio ambiente sobre as pessoas. É importante ressaltar que, além dos autores já mencionados, o movimento naturalista brasileiro também contou com a participação de outros importantes escritores, como Adolfo Caminha, Inglês de Souza e Júlio Ribeiro, que também tiveram obras relevantes para o movimento. Em relação aos vestibulares, as obras naturalistas são frequentemente cobradas nas provas de literatura, especialmente em questões que buscam a compreensão das características do movimento, a análise de seus temas e personagens, e a relação dessas obras com o contexto histórico e social em que foram produzidas. Dessa forma, o estudo das obras naturalistas é fundamental para uma compreensão mais aprofundada da literatura brasileira e de sua importância na construção da identidade cultural do país.